boa noite pessoal do TikTok aí que tá chegando, a paz do Senhor Jesus para todos, uma boa semana para todos abençoada, e boa noite para todas as redes sociais, as pessoas que eu compartilho aqui no WhatsApp, no Messenger, no Facebook e todas as outras páginas dos grupos evangélicos que eu compartilho, amém? Gente, hoje eu venho com a palavra de Lucas, tá? Vou ministrar a palavra do Senhor que tocou no meu coração, lá em Lucas no capítulo 9. O Senhor fala, o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. O Senhor já está falando. Então, a palavra de Deus dizia a todos, se alguém quiser vir após a mim, a si mesmo, negue a si mesmo, né, dia por dia, e siga-me. Tome a sua cruz e me siga, o Senhor fala. Pois quem quiser salvar a sua vida, perde-la. E quem perder a vida por causa de mim, né, esse se salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder-se ou causar dano a si mesmo, né? Porque qualquer um que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dela se envergonhará ao Filho do Homem, e quando vier na sua glória, na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente eu vos digo, há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Olha só, que palavra abençoada que o Senhor nos traz essa semana já, nossa semana. Então o Senhor fala que o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. A gente tem o costume muito de, quando a gente está num fardo muito pesado, né? Sabemos que cada um carrega a sua cruz, né? Então cada um tem os seus problemas, suas tribulações, suas aflições, as dificuldades que nós temos. Cada um carrega uma cruz, né? Tem alguma coisa que vem sobre nossas vidas. Então o Cristo mesmo fala que aquele que é discípulo carrega a sua cruz. Então quando a gente passa por tribulações, dificuldades, tantas dificuldades, cada um carregando a sua cruz, né? Na sua vida, nas suas coisas que está acontecendo à sua volta, né? Na sua família, em qualquer situação. A gente sabe que naquele momento de aflições, de lutas, a gente às vezes chega momentos que nós estamos tão cansados, né? Sobrecarregados, que às vezes a gente reclama, né? Da situação, que não está aguentando mais aquela situação, né? Mas o próprio Deus, Ele se encarrega de quando nós estamos com o fardo muito pesado, né? Ele mesmo fala, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, Ele sabe que a própria cruz que nós passamos, as provas, a dificuldade, Ele sabe que aquilo cansa, gente. Ele mesmo sabe que o peso que ele põe ali na prova, que às vezes é o inimigo, mas sabe que muitas vezes é o próprio Deus que permite, faz com que a gente se canse das coisas que acontecem, assim, as responsabilidades que nós temos e as dificuldades, tudo que acontece em nossas voltas, nossa família, né? Então, às vezes a gente se cansa, a gente reclama. Então, a gente não pode muito murmurar nesse processo, nas situações que nós vamos passando, de lutas, de aflições, tribulações, porque é esse processo que Deus traz a vitória, né, que faz nós vencer. Porque ele prova nós, então no momento que ele põe um pouquinho de mais peso na nossa cruz, assim, pra gente ver se a gente é fiel a ele. E quando a gente nega ele, porque quando a gente começa a murmurar e fica reclamando e tentando fugir da situação, largar o problema, não vai resolver nada. Nós vamos ter que enfrentar tudo o que acontece na nossa vida. Por mais difícil que aconteça, nós temos que enfrentar de frente, por mais difícil que seja, porque muitas vezes a gente sabe que a gente quer correr do problema, a gente quer afastar do problema, a gente quer largar o problema, a gente quer achar que não vai conseguir, porque está arrastando, está cansando, está trazendo muitas outras situações vai acontecendo e vem um atrás do outro e a gente quer largar porque não está aguentando, o peso está nos arrastando, nós não estamos conseguindo andar, caminhar, só que é aí que Deus entra, né? Ele mesmo coloca a cruz, ele põe o peso, mas ele sabe até onde cada um de nós consegue suportar. O Pai, ele conhece até onde. Tem muitos que ele põe um pouco, tem outros que ele vai pondo aguentou, passou, põe mais um pezinho, vai indo. Então, assim, Deus, ele faz isso, ele testa nós o tempo todo a nossa fé, irmãos. Então, não tem esse negócio de falar, eu vou dar um jeito. Não dá jeito, não. Porque se você consegue tirar de um jeito, vai vir outro jeito, não tem como fugir. Então, se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos discípulos de Deus, todos nós vamos ter que carregar a cruz e não negar a Cristo. Nós não podemos negar a Deus, né? Não reclamar, por que acontece essas coisas? Às vezes a gente questiona, normal, mas não dúvidas e tantas exteriores, porque Ele sabe o que faz. Nós precisamos ensinar a Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida, que Ele mesmo sabe. Ele conhece, Ele sabe até onde nós podemos ir. É nós que duvidamos do poder dele, mas ele sabe até onde o ser humano pode ir. Até no último dia, ele sabe. Nós temos que confiar em quem? Nele, no Senhor. Amém? Então o Senhor fala assim que, pois quem quiser salvar a sua vida, perde-la. E
quem perder a vida por causa dele se salvará. Então ele sabe que às vezes muitas coisas acontecem, tantas as coisas, que muitas pessoas perdem a vida de alguma situação que passam, né? E aí, por causa de tanto carregar o problema, ou vai alguma coisa acontecer, mas se perder por causa de Cristo, porque não negou a Cristo, foi lá, fez, teve sua responsabilidade, e aconteceu o problema da pessoa, uma fatalidade, essa pessoa está salva em Cristo. Ele já está falando, porque ele estava fazendo, ele não negou de ajudar. E aconteceu, quando aconteceu uma vez que eu vi, ele foi lá, socorreu uma pessoa e ele acabou morrendo, né? Ele tinha uma responsabilidade. Então, às vezes, a pessoa fala, mas ele não devia ter ido, mas só que ele tinha aquela responsabilidade. Ele teria que ter ido lá. Então, aconteceu que ele morreu, mas ele está salvo, porque ele fez a vontade de Deus, ele não negou a Cristo. Então, a gente tem esse costume de negar e ajudar no momento que o outro precisa. Então, está servindo também ajuda. Às vezes você não quer ajudar porque você tem medo, porque você não vai, porque você não quer gastar, porque às vezes a gente tem que fazer. São responsabilidades que Deus dá para nós. A gente quer fugir dessa responsabilidade. A gente não quer acatar essa responsabilidade que Deus nos dá. A gente quer fugir delas. Então é muito mais fácil passar a mãozinha, né? Ah, eu mandar uma pessoa lá. Deus não é para você mandar, é para você fazer. Ele quer que você faça. Então não tem, irmãos e irmãs, como você fugir da sua cruz. Aqui nós temos que carregá-la, e adorando, glorificando o nome do Senhor, porque é o nosso galardão, né? O Senhor carregou a cruz por nós, para nos salvar. Ele deu o filho dele para nos salvar, né? Então, se Deus deu o filho dele para nos salvar, ele carregou a cruz, por que nós, seres humanos, não podemos também carregar a cruz sem reclamar? Glorificar o nome do Senhor. Tá certo, ele sabe que é difícil. Tem dias que nós estamos abatidos, estamos tristes. Ele conhece nosso coração. Ele sonda, ele conhece cada um na palma da mão dele, assim. Então, nós não temos que estar questionando a vontade dele, nós temos que confiar. A palavra é confiança, né? E aí ele fala também assim, se qualquer de mim, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar ao Filho do Homem, quando vier a sua glória, ele vier, o Senhor vai vir aí, o Pai e dos anjos, nós não podemos negar Cristo e envergonhar do Evangelho. Envergonhar e deixar de fazer a vontade de Deus por vergonha, não vou falar, não vou fazer, eu não estou preparada. Não, sabe, a gente vê muito esse movimento hoje, principalmente dos estudiosos e tudo, eles são assim, tipo, eu sei que o conhecimento cada um tem, cada um Deus dá um dom para cada um, mas acontece que muitas vezes o Senhor não escolhe pessoas importantes para ministrar. Às vezes escolhe uma pessoa que você não dá nada, né? Ele confunde os loucos, né? Ele faz isso. Então ele usa o pequeno para confundir o grande, né? Então ele não, então às vezes a gente questiona certas vezes situações que a gente vê uma pessoa que não tem nada a ver, porque às vezes colocamos a gente colocou na nossa cabeça hoje a igreja que ser crente é você vestir saia, vestido e você ir para a igreja. Às vezes o crente que é em Deus, temente a Deus, é confiar no Senhor, né? Não é a roupa que vai fazer você ser um crente, vai ser sim a sua postura, a sua obediência, o respeito com a palavra de Deus, né? É claro, temos que também entender que nada de exagero, nada de expor o corpo, porque a palavra de Deus diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo não pode viver se prostituindo, se mostrando, chamando a atenção. Claro que não. Não podemos fazer isso, na verdade. Todo mundo fala, mas não pode. Porque o templo é o corpo do Espírito. O Espírito Santo vai habitar num corpo puro, para santificar ali dentro o corpo da pessoa e não se prostituir. Mas não significa também que tem que andar com uma saia lá para dizer que é santo. Não, não é isso. Não é isso que Deus quer. Deus quer o nosso coração, as nossas atitudes, a nossa bondade, né? As nossas ações. E é o que Deus quer de nós. Então nós temos que entender também o que o Senhor fala aqui. Nós não podemos envergonhar do Senhor de nada. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Então não tenha medo de fazer, confiar. Porque o Senhor não está aqui chamando pessoas estudiosas para pregar e ministrar. Ele está chamando aqueles que ele coloca a palavra no coração. E quem fala aqui? Não sou eu, quem fala é ele. Então é ele que fala. Então não é eu que falo, é o Senhor que fala. Ele que toca o nosso coração, coloca as palavras que nós temos que falar. Então nós não temos nada direcionado. É o próprio Senhor que conduz a nossa vida. Se a gente pede para Ele conduzir as nossas vidas, as nossas ações, é Ele que conduz. Então tudo que acontece na nossa vida, se nós colocamos Ele em primeiro lugar, então a nossa vida não está sendo dirigida por mim, está sendo dirigida pelo Senhor. Então acontecendo muitas coisas em volta da minha vida, que até eu estou questionando o que está acontecendo, né? Porque está um silêncio. Mas muitas vezes eu acho que Deus permite que eu fique no silêncio, né? Porque ele está agindo de alguma maneira que eu não sei como, eu não entendo certas coisas acontecer, claro, não vou ficar questionando,
mas tem certas coisas que ele está me preparando para alguma coisa. Então a gente não entende o que está acontecendo. Está acontecendo coisas? Tá relevante na minha casa? Está acontecendo sim. Então eu não entendo ainda o porquê de certas coisas, mas a gente tem que confiar. Então faz parte do propósito dele, alguma coisa ele vem aí para nos ensinar, né? Todas as provas que nós passamos, e as lutas e as cruzes que nós carregamos, tem algo para ensinar. Nada é em vão. Aliás, tudo nessa vida tem propósito. A gente pensa que não, mas tem. Tudo tem propósito. Deus, ele faz tudo certo. A obra dele não tem defeito. Ele mesmo fala que tudo é perfeito. Ele não tem defeito. Mesmo que a gente vê que as coisas estão tristes, mas ali tem, né? Ali tem alguma coisa que vai sair uma vitória dali. Então a tristeza não significa que é o fim, né? Amém? Nem a morte, né? A gente sabe que a morte não, né? Para Deus, não, né? Ele traz a vida. Então não podemos, né? Amém? E o Senhor fala ainda, aqui no 27, no versículo 27, que de maneira nenhuma, ainda a gente, aquele que crê nele, né? Que ainda fazia a vontade dele, muitos nem passarão pela morte. Eles vão conseguir ver o próprio reino de Deus. Eles nem vão morrer. Eles não vão nem ver a morte. Eles vão ver o reino já. Quer dizer que muitos já vão ver o reino de Deus sem passar pela morte. Porque é a vinda do Senhor, né? Então a gente sabemos, né? Então a gente tem que confiar no Senhor. Mas o que eu quero que essa palavra toque no seu coração, que é muito importante, que é o que Deus me tocou profundamente em tudo que Deus está falando aqui, é que você não abandone a sua cruz, independente da situação que você esteja passando. Não, e ore, busca Deus. Se o momento que você está passando uma dificuldade muito grande, essa situação, eu sei que tem certos momentos na vida, eu já passei, eu estou passando, tem certas vezes que a gente acha que a cruz é tão pesada que nós estamos carregando, né? Porque a gente sente que está sendo arriando. Tem gente que é tão pesado que você nem levanta, não quer levantar. Mas o próprio Senhor, ele levanta nós. É o próprio Senhor que nos capacita, né? Então tem muitas vezes na vida que a gente acha que não vai conseguir se sair de certas situações, porque o Senhor colocou uma responsabilidade tão grande nas nossas vidas, né? Ou alguma coisa que acontece para tirar nós da zona de conforto, porque sempre nós estamos na zona de conforto, assim, acomodados. Acontece algo nas nossas vidas muitas vezes, Deus permite, para tirar você da zona de conforto, né? Então vem alguma coisa na sua vida. Então você, aquela cruz que você estava ali, acomodado, vai ter que se movimentar, vai ter que andar. Então muitas vezes nessa caminhada, amém, a gente vai cair muitas e muitas vezes, né? Porque nós não vamos achar que nós não vamos conseguir, mas nós levanta. Quantas vezes Jesus caiu até o Calvário? Então a gente também tem que entender que nós caímos. Mas só quem sustenta nós, né? Se você colocar sua confiança no Senhor, o Senhor. Então ele tira o peso, né? Na hora certa ele vai agir, ele vai tirar o próprio peso da cruz. Mas quem quer servir a Deus, quem ama a Deus, pegue a sua cruz e siga, não negue a Deus. Então nós não devemos negar a Cristo, irmãos e irmãs. Então diante disso que está passando, você não murmura, não, glorifica o Senhor agora. Glorifica o Senhor na dificuldade, glorifica o Senhor na tribulação, na perda. Glorifica, porque é aí que vai ser o seu galadão. É aí que você vai salvar a sua vida, né? É no momento de lutas e aflições que a gente tem, de dores e sofrimentos, que é aí que nós seremos salvos, libertos, né? Mas fazendo o quê? A vontade de Deus, amando, orando, buscando, louvando, adorando, não importa a circunstância, não importa a situação, não importa, né? Não, até assim, não negue a sua cruz, a renúncia é o braço do, não renunciar ao braço do equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia você vai saber. Quer dizer, então, se você não nega a sua cruz, não renunciar, porque senão, se você renunciar à sua cruz, ela é um braço de equilíbrio para você, né? Para sustentar você, né? Então você não pode renunciar. Se você renunciar à sua cruz, você quer dar a responsabilidade sua para outra pessoa, dependendo da situação que está passando, ou fazer de conta, ou fugir da situação, você praticamente está renunciando a Cristo, né? Então nós temos que confiar na palavra de Deus. É isso que Deus quer falar no seu coração. Então não temas a nada, confia no Senhor, que Ele mesmo ele vai se encarregar de tirar o peso da sua cruz. Então ele vai trazer soluções para que você consiga andar, né, caminhando no caminho dele, né? Ele te fortalecendo cada dia, te sustentando, né? Isso que Deus quer. Então nós somos assim discípulos do Senhor, todos nós somos discípulos, né, do Senhor. Então nós temos que carregar nossa cruz com alegria, né? Independente do que nós estejamos passando, nós podemos ser glorificando o nome do Senhor, né?
Porque a cruz, a gente sabe que quando foi o processo da cruz que levou lá o Calvário e Jesus morreu ali na cruz, na verdade depois ele foi enterrado, assim, né, foi sepultado tudo, né? A gente sabe que ele ressuscitou, ele veio à vida, né? Então ele mostrou que ele, sendo filho de Deus, a morte ele aboliu ali, ele ressuscitou, entendeu? Ele mostrou para nós que há essa passagem, né, entre a morte e a vida. Então ele tem poder para isso. Então para nós ser salvos, libertos, entendeu? Então é isso que nós temos que entender, que a cruz é o processo da libertação. Então nós não podemos renunciar a nada que esteja acontecendo em nossas vidas, não fugir de nada que está acontecendo. É isso que Deus está falando, porque não é momento de luta, de muitas pessoas que estão passando muita luta, muita prova, muitas situações que são cruzes assim que estão vindo, que estão pesando a gente. Tem muita gente que acha que não vai conseguir, mas nós temos que orar a Deus para fortalecer nós conseguir, porque Ele mesmo vai nos sustentar, vai nos fortalecer, vai nos levantar, vai nos guiar, vai nos conduzir para que nada nos aconteça, né? Porque a gente sabe que nós temos momentos na vida que a gente vai cair, a gente vai se fraquejar, vai ficar fraco, vai ficar bamba, vai achar que não tem esperança, né? Hoje eu vi um comentário hoje no jornal hoje, acho que foi de tarde, e eu fiquei um pouco assim preocupada e assim eu vou pedir para todos os irmãos aqui, de todos, né? E a gente tem que estar orando muito pro Rio Grande do Sul, pelos irmãos, né? Não só pelas perdas materiais que eles passaram, perderam e tanta coisa, família, além de tudo, mas eles não podem, além de tudo que eles perderam, que a gente sabe que, né, é lamentável, não vai ter como, né, vai ser um processo lento, demorado, e a família também é uma perda lastimável, a gente peça que Deus tenha misericórdia, mas é uma das perdas maior que a pessoa não pode ter, né, de mesmo de tudo que aconteceu, é a fé. Porque se perder a fé, aí perde a vida. Aí não só perde a vida, mas perde a salvação da alma, né? Então aí eu ouvi um homem falando que ele perdeu tudo, mas ele também já está perdendo a fé. Então é essa fé que não pode perder, porque a fé, além de a gente perder as coisas desse mundo, mas a fé é o que mantém nós vivos, é o Senhor, é a fé em Deus. Então tudo que vai acontecer, vai acontecer. Mas não podemos perder a fé, né? Porque nós perder a fé no Senhor, nós vamos perder a nossa salvação. Aí sim é mais difícil. Nós temos que confiar em Deus, temos que orar pelos irmãos de lá de Rio Grande do Sul, para Deus dar muita força e que eles busquem a Deus e que eles orem, independente da situação que eles estão vendo, o cenário, porque a gente vê assim esse cenário, é claro, né, a situação que eles estão, é um cenário triste, lamentável, né, para nós assim ver, mas Deus tem propósito para tudo na vida, né? Se a gente ver na história, a gente voltar no tempo, a gente vê as destruições dos reis, dos reinados antigamente, né? As perdas, latimava as mortes e tanta coisa. E depois Deus trazia aquele povo, levava para cativeiro e tudo. Depois o Senhor fazia com que eles voltassem, né? Eles reconhecessem que era Deus. Reconheciam que era Deus. Eles se arrependiam, voltavam e Deus, eles reconstruíram tudo de novo aquelas cidades. Tudo de novo aquele povoado. E assim é a história, né? Então isso vai acontecer sempre, né? Na história, né? Então a gente vai ter que entender que isso é um processo da própria vida. Então vai ter lugares que vão ser, tá acontecendo já, né? Destruições em todos os lugares, né? É tornado, é enchente, é terremoto. Então nós vamos saber que isso faz parte, né? As coisas têm que acontecer, é profético, é bíblico, as coisas, né? Então não temos como modificar as coisas de Deus, ninguém pode interferir, né? O homem pode até tentar, mas não vai conseguir nada, porque quem manda é da vida é Deus, quem sabe do futuro da humanidade é Ele. Tanto é que a gente vê muitas as profecias falam da destruição, de mortes e tanto, mas também nós vemos profecia que o Senhor já colocou lá em Ezequiel, acho que Ezequiel, se eu não me engano, Ezequiel, Isaías, não sei, Ezequiel, a gente está vendo o mar morto cria vida, e vai ser alimento para as gerações futuras, né? Já para aqueles que vão, né? As gerações futuras vão se alimentar ali, vai ter frutos, vai ter flores, já está acontecendo, né? Então a gente vê que tem uma profecia assim que traz assim para o povo o despertamento e tem uma profecia que traz a esperança de um novo, né? Então se você entender tem passagens assim na Bíblia que traz um período difícil para a humanidade e tem uma passagem da vida que traz esperança, né, para a humanidade também, né? Então uma coisa assim que a gente tem confiança, então nós não podemos perder a confiança no Senhor. Ele sabe o que faz, né? É que nós vemos o tempo agora, nós sabemos o tempo hoje, nós sofremos com as coisas de hoje.
Mas o Senhor sabe o que tem amanhã, o que Deus está preparando para cada um. Então nós temos que confiar na palavra, né? Então, irmão, que a palavra de Jesus para você hoje, para mim, é só confiar. Confiar, não negar o que você está acontecendo na sua vida, não reclame, não murmure, confia no Senhor, porque nada que acontece na nossa vida não é por acaso, não, tem propósito, né? Até as cruzes que nós carregamos, né? Sabemos que cada um tem uma cruz para carregar, né? Tem uma luta, tem uma batalha que tem que lutar, né? Para que nós possamos vencer em Cristo, né? Para que nós sejamos salvos e libertos, né? Porque se o homem nega Cristo e vergonha do Senhor, faz a vontade dele, a obra dele, e não ajuda o próximo, né? Esse está negando a si, além de tá negando a si mesmo, está negando a Deus, né? E aí, se você negar a Deus, também Deus não vai nem olhar para você mais, porque você não negou a ele, né? Então, quando alguém precisou, você fala, não, eu não posso. E às vezes Deus pediu para você ajudar. E a gente pensa que negar a Deus é só fazer, não, negar a Deus é quando um irmão pede algo para você, você falar que não tem, sabendo que você tem, você está negando a Deus. Então, se nós temos que ajudar. Quem não tem, tudo bem, Deus conhece o coração, mas quando você tem, você fala, não tenho, não posso ajudar. Entendeu? Às vezes você está negando a Cristo, porque Deus sabe que você tem condições de ajudar e você não ajuda porque você não quer. Você está negando a Deus. Então a gente pensa que negar a Deus é só a palavra, tudo. Não, negar a Deus em todos os sentidos. Nós temos que entender isso. Então mesmo aqui a gente sabe que nós vamos ser prejudicados. A gente sabe que vai ser usado, não interessa, Deus fala para te ajudar. Quando alguém pedir, você ajuda. Quando você pedir, alguém não negue, faça a vontade de Deus. E é isso que nós estamos aqui para isso, para servir a Deus, amém? Então não negue nada. Então você sirva a Deus com o coração, independente da cruz que você esteja carregando, a tribulação, o vale, a tempestade, seja o que for na sua vida. Faça a vontade de Deus. E a vontade de Deus é fazer o que? O bem ao próximo. Não importa, suportai-vos ao outro, ele fala. Nós temos que aqui estamos de braços abertos para receber os irmãos, independente do que eles falem de a gente, o que levantam contra nós, porque na verdade não estão levantando contra nós, estão levantando contra Cristo, né? Quem tem luz, a luz do Senhor edifica, é iluminado por Deus, vai mudar as pessoas, vai falar mal dela, vai perseguir ela, vai se levantar contra ela, porque não é eu que as pessoas me perseguem, é Deus, é porque eles veem Deus em mim. Então eles querem tirar a alegria de mim. Não, essa alegria não é minha, é do Senhor. É Ele que me faz eu vir aqui. Ele sabe como é que está meu coração, como está a minha luta e a minha cruz também. Mas eu não tô, isso não significa que eu vou estar triste, decepcionada com Deus. Não, se Ele está fazendo eu passar, porque Ele sabe que é melhor para mim, né? Todo pai sabe que é melhor para o seu filho, mas Ele que é o Pai do céu. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que cada um precisa. Muitas vezes a gente está passando por muitas lutas porque é correções, disciplina. Nós temos que ser obedientes. Se nós não tiver uma correção de Deus, a humanidade está passando muita coisa, porque tem que ter uma correção. O Senhor põe a correção. Porque senão o povo faz o que quer, já não faz, já não ligam, já querem fazer tudo do jeito dele. Coloca uma modernidade que coloca na cabeça das pessoas a ilusão de ser moderno demais, que como se as pessoas se afastassem da vontade de Deus. Eu vejo muito isso na televisão, nos programas. As pessoas querem afastar muito a palavra de Deus, né? A vontade de Deus sobre a humanidade. Então colocam muita modernidade na cabeça das pessoas, iludem as pessoas, né? Mas quando chega um problema vier pela terra, a aflição, a grande tribulação, eu quero ver se essas ideias vai resistir. Não vai resistir, só vai resistir a palavra, não é a palavra que nos fortalece. Ele fala que pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele vai continuar firme. Não vai passar, vai passar de geração, não vai passar, ela vai continuar. Então, não adianta as pessoas plantar a modernidade na cabeça das pessoas, porque não vai ser a modernidade que vai sustentar lá aqui na terra. E sim a palavra, e a palavra de Deus, ela não muda. Quem anda mudando a palavra de Deus vai ter que prestar conta para ele, porque a palavra de Deus não muda. Então, tudo que está na palavra, na Bíblia, é o que está escrito, é o que Deus escreveu e é o que vai permanecer. Não adianta a pessoa tentar tirar, né? Então, muitas vezes as pessoas colocam muita coisinha assim, sabe? Mas não, a palavra é a mesma. Ele não muda a palavra. Pode passar céus e terra e falar, mas a palavra dele não vai passar. E não adianta a pessoa querer colocar modernidade na cabeça das pessoas, porque não é a modernidade, não é o carro do ano, não é o conceito que eles colocam das vidas, das coisas que acontecem nesse mundo. Não é isso que vai salvar a pessoa, não. É a palavra de Deus. Ela cura, liberta, restaura, ela muda, ela edifica. Então a gente tem que se transformar, mudar uma nova pessoa. Então não adianta eu pregar um evangelho que não fala de mudança, tem que ter a ver mudança. O evangelho que não traz mudança para a pessoa, renunciar. Mas não é renunciar a Jesus, renunciar às coisas do mal, o mundo. E viver para o mundo e não viver para Deus. Se você tiver um pé no mundo e você quer viver para Deus, então você não está vivendo para Deus, você está vivendo para o mundo. Não se iluda.
né? Nós temos que ter uma fé fervorosa. Então, Deus fala também que nós podemos, nós temos sim ou não. Ou sim ou não. Ou não ou sim. Então, nós podemos, sim para Deus e não para o mundo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. E uma semana abençoada para nós. E confia no Senhor, tá? E não reclama, não. Não sei se você está passando aí hoje, você, irmãos e irmãs, a situação que você está enfrentando. Eu não sei qual a dor que você está sofrendo. Mas não se esqueça de uma coisa, não negue a Jesus, não renuncie à cruz. Glorifica. É momento de dor? Ore. É momento de dor? Love. É momento de dor? Jejua. Vai no culto, mas busque a Deus. Você vai ver. Ele não vai te abandonar e você vai sair vitorioso e você vai dando glória a Deus, aleluia, louvando o nome do Senhor. E se for uma perda, mesmo que a gente sabe que não podemos mudar na vida, nós não estamos aqui só de passagem, mesmo assim a gente pede a Deus que fortaleça, né? Porque a gente sabe que tem coisas que nós não vamos poder planejar e nem nada, não está no nosso controle. A nossa vida e o nosso futuro está na mão dele, tudo que ele do Senhor, ele que pode, ele que manda, o controle da vida, o comando está na mão dele. A gente pensa que está na nossa mão, nada está na nossa mão. Aliás, nada e vezes nada mesmo, né? Então nós estamos confiados em quem? No Senhor, tá bem? Fique com Deus, tenha uma boa semana e a paz, Senhor Jesus.